Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma série de apresentações de algumas ideias para a gente trabalhar alguns conteúdos de economia. Hoje eu queria usar o software GeoGebra para fazer algumas modelagens sobre restrição orçamentária e ver a dinâmica da resolução de alguns exercícios. Então, vejamos inicialmente a definição de restrição orçamentária que está em todos os manuais de microeconomia. Então, suponha que um consumidor tem renda M, renda monetária M, reservada para comprar dois tipos de bem X e bem Y. O preço do bem X vamos chamar de PX e o preço do bem Y vamos chamar de PY. Supondo que essa economia é uma economia de mercado, uma economia em que todas as trocas são intermediadas por moedas, né? Então, nós vamos ter que a despesa tem que ser igual à renda, despesa de consumo com o bem X, PX vezes X, né? E a despesa com o bem Y, PY vezes Y, tem que ser igual à renda, certo? A despesa de consumo deve ser igual à renda monetária do consumidor que ele destinou à aquisição desses dois bens. Chamamos essa condição de restrição orçamentária. Isso é comum, né? É comum a gente iniciar o curso de microeconomia apresentando o comportamento do consumidor e iniciando pela restrição orçamentária. Então, variações dos preços na renda podem mudar o poder de compra do consumidor, podem mudar a sua restrição orçamentária, mudando todo o conjunto orçamentário que seria uma medida do poder de compra desse consumidor. Intervenções governamentais também podem afetar, né, o orçamento do consumidor e indiretamente afetar a escolha do consumidor, a escolha de consumo, né? Pois bem, praticamente todos os manuais propõem exercícios básicos sobre a restrição orçamentária, né? Tipo, o que acontece com a restrição orçamentária quando a renda do consumidor varia? O que acontece com a restrição orçamentária quando o preço do bem X ou o preço do bem Y varia? Outros já trazem algumas questões como o que acontece quando o governo impõe uma restrição de quantidade, impõe um racionamento ao consumidor, né? E também pode acontecer do governo impor uma cobrança de um imposto ou conceder um subsídio sobre o preço de um bem ou mesmo um imposto sobre a renda do consumidor. Como é que isso afetaria a restrição orçamentária? Então, a minha ideia é a gente simular, né, esses efeitos usando o software GeoGebra. Então, a gente pode simplesmente vir aqui pesquisar GeoGebra. Podemos usar o GeoGebra clássico, né? Como diz aqui, é um aplicativo computacional livre de matemática dinâmica. Então, a gente aproveitar justamente essa possibilidade de fazer essa matemática dinâmica, certo? Fazer um modelo dinâmico da restrição orçamentária. Bom, a gente abrindo aqui o GeoGebra, né, nós temos a possibilidade de baixar o software ou abrir a plataforma via internet. Aqui eu preferi abrir via internet. Então aparece um conjunto de comandos, né, um campo onde a gente pode digitar aqui uma expressão matemática, um texto, onde a gente pode inserir uma imagem e pode pedir ajuda ao software. Então,
O que a gente acrescentar nessas caixas, nesses campos de comando, e a gente autorizar, vai aparecendo aqui nesse plano cartesiano, né, onde a gente vai apresentar o nosso modelo. Então, poderia iniciar definindo os parâmetros. Vamos chamar de M a renda monetária do consumidor. Suponha que ela seja igual a 300 unidades monetárias. Vai aparecer aqui um deslizante onde eu posso fazer essa renda variar. Mas, por enquanto, quero que ela seja igual a 300. Eu vou chamar de PX o preço do bem X. O bem X estará representado aqui no eixo horizontal, né? E eu vou chamar de PY o preço do bem Y. Vou também propor aqui inicialmente um valor 15. Então eu tenho aqui os parâmetros do meu modelo. E agora eu posso dizer que a restrição orçamentária é M igual a PX vezes X mais PY vezes Y. E aqui já surge, aqui a representação da minha restrição orçamentária. Aqui eu posso configurar, eu posso, por exemplo, mudar a cor, eu vou colocar aqui um azul, e o estilo eu posso variar aqui, eu vou fazer essa linha mais grossa, né? Fazer essa linha mais espessa, certo? E eu poderia fazer outras configurações, mas por mim, no momento já é o suficiente. Então, a primeira questão que a gente viu lá seria qual o efeito da variação da renda sobre a restrição orçamentária. Eu vou marcar um campo aqui correspondente ao conjunto orçamentário. Então, essa área marcada seria o conjunto orçamentário, que seria uma medida do poder de compra do consumidor. E a restrição orçamentária seria, no caso, a fronteira desse conjunto orçamentário. Certo? Evidentemente que o que ocorre na fronteira vai ter impacto sobre o próprio conjunto orçamentário. Tá? Bom, para entender o efeito da renda sobre o conjunto orçamentário, sobre a restrição, a gente pode usar o deslizante aqui da renda. Eu posso mover aqui para a esquerda diminuindo, né, fazendo a renda diminuir de 300 para algo próximo de 200. Né? Veja que quando eu diminuí, o que aconteceu? Aconteceu que a reta orçamentária ela deslocou para a esquerda, ela se deslocou em direção à origem. O conjunto orçamentário diminuiu. Se eu aumento a renda, o conjunto orçamentário aumenta, né? E a restrição orçamentária, a reta orçamentária se distancia da origem, né? Então, a renda monetária aumenta, o poder de compra do consumidor aumenta, ou seja, graficamente, como é que a gente enxerga isso? Pelo tamanho da área correspondente ao conjunto orçamentário e pelo deslocamento da reta, a reta ficando cada vez mais distante da origem, né? Se deslocando para a direita e para cima. Né? Então a renda desloca paralelamente à restrição orçamentária, né? Fazendo ela cada vez mais distante
da origem. Então aqui a gente consegue visualizar, né, vamos dizer, a resposta da primeira questão, né? Pois bem, uma segunda questão. O que acontece quando o preço do bem X ou o preço do bem Y varia? Vamos iniciar aqui alterando o preço do bem X, o PX. Vamos supor que haja uma redução do preço, né? Inicialmente, quando o preço é 15, vamos redefini-lo aqui em 15. Vê que o ponto C, que é a quantidade máxima de X que pode ser adquirido quando a renda é 379, vamos voltar para a renda igual a 300, né? Então, quando a renda é 300, o preço do bem X é 15, o máximo que se pode consumir desse bem são 20 unidades, inclusive está aqui o ponto C, né? É a interseção no eixo X, né? Então tem 20 de X e 0 de Y nesse ponto, certo? Então, quando eu faço o preço do X, o PX diminuir, essa quantidade máxima, esse ponto C, que é o intercepto do eixo X, ele vai mudando. Vamos parar aproximadamente aqui no 30. Né? Então, quando o preço do X era 15, a quantidade máxima, né, o intercepto, o ponto C, estava aqui no 20. Né? O máximo que se podia consumir de X eram 20 unidades. Quando o preço caiu de 15 para 10, o que aconteceu com essa quantidade máxima que se podia comprar do bem X? Aumentou de 20 para 30. Né? O intercepto se deslocou para a direita. Mas nada aconteceu no intercepto aqui do eixo do Y. Né? Porque a renda não mudou e o preço do Y não mudou. Portanto, a quantidade máxima do bem Y que se poderia consumir, poderia comprar, está constante em 20. E quando eu altero o preço do X, o que altera na realidade é a quantidade máxima do bem X que pode ser comprada. Quando eu diminuo, a quantidade máxima que pode ser comprada do bem X aumenta. Quando eu aumento o preço do X, a quantidade máxima que pode ser comprada do bem X diminui. Né? O intercepto varia para a esquerda quando o preço aumenta e o intercepto varia para a direita quando o preço diminui, quando o preço do X diminui. Pois bem, então dois efeitos que a gente pode perceber quando o preço do bem X varia. Quando o preço do bem X diminui, o intercepto se desloca para a direita, aumenta, e a inclinação da restrição muda. Eu vou diminuindo o preço do X e a inclinação vai ficando menor. Eu aumento o preço do X, a inclinação vai ficando maior. Então, há uma relação direta entre o preço do X e a inclinação da restrição. Então, o preço do X afeta a restrição e afeta o intercepto, né, da reta orçamentária sobre o eixo do X. Bom, e o que acontece quando o preço do bem Y varia? Né? Então, inicialmente, o preço do bem Y está aqui em 15, a quantidade máxima que pode ser comprada de Y está aqui, é 20. Né? O ponto A, aqui, ó, interseção no eixo de Y, 0 quantidade de X, 20 quantidades de Y. Né? Então, toda a renda do consumidor sendo
usada para adquirir quantidades do bem Y, 20 unidades. Se esse preço diminuir, essa quantidade máxima que pode ser consumida, ela aumenta, né? O preço do Y diminui, o intercepto, né? O A aumenta, se desloca para cima. O preço do bem Y aumenta, o intercepto diminui, né? E o que acontece com a inclinação da restrição? O preço do Y diminui, a inclinação da restrição aumenta. O preço do Y aumenta, a inclinação da restrição diminui, né? Então podemos ver que o preço do X afeta o intercepto no eixo do X e afeta a inclinação da restrição, né? E o preço do Y afeta o intercepto no eixo do Y e afeta também a inclinação da restrição, certo? Mas veja, quando eu diminuo qualquer um dos preços, o que acontece com a área que está aqui marcada, né? O conjunto orçamentário. O conjunto orçamentário cresce. Então, diminuição de preço, seja diminuição do preço X ou do preço de Y, né? fazem o conjunto orçamentário crescer, ou seja, aumenta o poder de compra do consumidor, né? Redução do preço tem um efeito semelhante ao aumento da renda monetária, né? Sobre a restrição orçamentária. Fazem o conjunto orçamentário aumentar, o poder de compra do consumidor aumentar. Pois bem, esse seria o nosso primeiro exercício de modelagem dinâmica, né, de microeconomia, começando aqui pela restrição orçamentária, a gente respondendo 2 exercícios sobre restrição orçamentária, sobre efeito de variação na renda, sobre efeito de variação dos preços, sobre a restrição orçamentária e sobre o conjunto orçamentário. Agradeço a todos que viram, né, essa apresentação e peço que comentem, que deem ideias, critiquem, né, e também, se possível, compartilhar com professores, compartilhar essa ideia com alunos dos cursos de economia. Então, pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima.